Olá, tudo bem? Sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com o Cristão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E hoje a gente vai estar abordando sobre guarda, é, guarda presidencial, guarda nacional, coisa do tipo que o Lula e o PT querem colocar, criar no país. Embora já tenhamos uma guarda nacional que ela atua quando há necessidade, há um problema assim maior que foge dos limites, né? E precisa de um apoio, de, um, de, um, de, um, de algo, né, mais preparado, com mais afinco, federal. Então existe uma Guarda Nacional, que são vários militares e civis, né, de todos os estados, que são convocados, né, pessoas que já passaram por um treinamento, enfim, têm os seus nomes já relacionados. Eles usam o mesmo uniforme, com a mesma mentalidade, com as mesmas regras, normas e diretrizes, e vão para o lugar determinado lá para resolver a questão. E o Lula quer criar isso. Por que o Lula quer criar uma Guarda Nacional se já existe? Por que o Lula quer criar se já temos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, se já temos a BIM, se já temos as Forças Armadas, se já temos as polícias militares estaduais, polícia civis, polícia científica, polícia jurídica, guardas municipais no país inteiro. Para quê? Qual a mentalidade? Qual o fundamento disso? Eu cheguei à conclusão que só tem um: ditadura. Ele quer se blindar, ele e aqueles que estão no poder, são seus amigos, quer blindar para que não seja tirado do poder, por exemplo. Ele vai, como sempre tem feito, através de emendas parlamentares, dinheiro, compra todos os parlamentares para aprovar determinadas leis que venham trazer benefícios. O PT é comunismo raiz, isso não vai mudar. E a ideia do comunismo é ditadura, para impor sua ideologia. Qualquer país do mundo, e todos esses países ditatoriais têm a sua guarda civil, que a gente vai colocar com alguns vídeos assim, breve, rápido, para o vídeo não ficar muito longo, e é isso. Então, a origem é o comunismo. E por que eu estou abordando isso? Porque eu sou cristão, cristão evangélico. O país é 95% cristão. Então, eu defendo o cristianismo porque são antagônicas, tanto o cristianismo como o comunismo. Pensam diferente. E os lugares onde tem essa ditadura comunista, o cristianismo é simplesmente perseguido, os cristãos, alguns deles são mortos, presos, entendeu? São colocados numa amordaça, não pode pregar a sua religião, não pode viver a sua religião. Então, a questão de tempo, o Lula quer impor isso no país. E já está tentando. Ele quer regulamentar essa rede, a internet, para que as pessoas não falem contra eles, falem mal deles, mostrem a verdade. Então eles vão amordaçando aos poucos, então vão colocando e estruturando, certo? Essa mentalidade no país, para lá na frente, possa ser que nem seja mais o Lula, já tenha morrido, mas quem estiver dá continuidade. Ditadura. E eles precisam, então, de uma polícia fiel a eles, que protejam eles, tanto das investidas internas como externas. Essa é a ideia, tá bom? Então nós vamos falar aqui do evangelho que é contrário às ideias, né, comunistas do Partido dos Trabalhadores. Vamos ver se a gente fala aqui rapidinho, ser o mais rápido possível para não, não deixar um vídeo longo, que já fiz um aqui, mas ficou muito longo, então eu quero diminuir. Então vamos lá. Comunismo e cristianismo, as ideias. Não, 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 não. Cadê? Oh, Glória. Cadê você? Cadê você? Ai, caramba. Onde você foi parar? Olha lá. Divergências entre comunismo e cristianismo.
O cristianismo e o comunismo marxista divergem em pontos fundamentais, sendo frequentemente considerados incompatíveis devido às suas visões antagônicas sobre a natureza humana, a realidade e a sociedade. Bom, teísmo, Deus, um único Deus, no caso dos cristãos, no meu caso, versus ateísmo, que é materialismo. Aqueles que querem as coisas materiais, visão material, é ateísmo, não creem em Deus. O cristianismo fundamenta-se na existência de um Deus transcendente, criador do universo e autor da moralidade. Moralidade, as leis morais criadas por Deus, o Pentateuco, né? O Decálogo. A vida tem um propósito espiritual eterno. O marxismo defende um materialismo dogmático que nega qualquer realidade transcendental, no caso Deus ou divina. Marx via a religião como uma projeção humana, um ópio, né, do povo, que paralisava o desejo da transformação social. Então, para eles, o cristianismo é um empecilho para embutir a ideologia deles nas pessoas. Luta de classe é o que eles pregam, né? É o confronto, o proletariado e a burguesia, os capitalistas, é um confronto. Eles acham que na cabeça dele que não tem que ter capitalismo, ninguém tem que ter bens nenhum, tem que ser tudo do Estado. Aí o Estado não tem dinheiro para investir em tecnologia, desenvolver as empresas, aí não gera emprego. Se não gera emprego, só vai ter o quê? Pobreza. Porque quem sustenta o Estado são o quê? Os impostos. Se não tem empresa, como é que faz? Então, não sei que mágica que eles fazem. Então é isso. O cristianismo defende a partilha de bens de forma voluntária, por amor e generosidade. O marxismo prega a abolição da propriedade privada através da força. Eles vão lá e tomam e acabou. E a guarda civil que protege ele também ela persegue, seja religiosa, seja todo pensamento contrário à sua ideologia, eles vão lá e prende, e se insistir muito, morre. Essa é a ideia deles, tá bom? Propriedade privada, o cristianismo reconhece o direito à propriedade privada, o cristianismo, ao mesmo tempo que condena como um ídolo e prega a partilha com os necessitados. O marxismo exige a abolição total da propriedade privada dos meios de produção, as empresas, comércio, agronegócio. Eles querem destruir tudo, que é o povo sujeito, subjugado a eles, na fome, morando mal, se vestindo mal, comendo mal. Esse é o comunismo. E tem gente que defende essa merda aí, tá bom? Então é isso, em resumo. Então nós vamos estar abordando, e eu quero falar sobre o que a igreja pensa sobre um governo desleal, um governo injusto, um governo corrupto. Então vamos lá. O impacto no povo, o gemido, a nação sofre. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 2. Na opressão, governantes maus são comparados a leões, rugindo, ou ursos famintos, explorando o povo em vez de protegê-lo. Provérbios 28, 15. Tudo isso é o comunismo. Esse governo que está aí, governo corrupto, corrupção, Banco Master, INSS, ele foi preso no outro governo, foi condenado por corrupção, roubo, a mesma coisa, colocaram, o STF soltou ele, colocou ele no poder com votos, né, fraudulentos, e ele está no poder, e a mesma corrupção, a mesma coisa, e a mesma ladainha. Ele vem e sorri com aquele sorriso no rosto de bom homem, de Papai Noel, mas na verdade é uma praga isso aí. Então, na corrupção generalizada, quando líderes são corruptos, a corrupção se espalha por toda a sociedade. Provérbios 29, 16, desagregação, a falta de liderança justa leva o povo à desordem e à desagregação. Provérbios 29, 18. Perspectiva de Deus sobre maus governantes. É um julgamento divino. Deus se opõe aos pastores líderes, né, corruptos, e que apoiam essa desgraça aí que é o PT, que é essa ideologia demoníaca, que explora o rebanho e promete responsabilizá-los. Ezequiel 34, 10. A queda é certa. A Bíblia assegura que os justos verão a ruína dos iníquos, e assim eu espero. Provérbios 29, 16. Então, bem rapidinho. E sobre dualidade. O Platão falava muito sobre isso, né?
As coisas espirituais, o mundo das ideias é perfeito. Quando se traz à tona e se materializa, se torna imperfeito. E o comunismo não aceita essa visão que a gente tem de crer no divino, crer em algo sobrenatural, extra-material. Eles não acreditam. Para eles é tudo material. Essa metafísica, né? Meta, que é além do que é físico, do que é material, é o evangelho, metafísica. Nós cremos em algo que não é terreno, é extraterra. Isso é metafísica. E esse pensamento Platão aí também é metafórico. Então é isso, tá bom? O resumo é isso. Então nós vamos para o vídeo, falar um pouco da Força Nacional aqui. A Força Nacional que eu falo no Brasil, né? Que ela existe, foi criada, justamente como eu disse no início do vídeo, para apoiar as necessidades que venham surgir, né, as demandas que venham surgir no país. Mas o Lula quer criar uma força para proteger eles, com um pensamento futuro de ditadura. Entendeu? É isso. Essa é a Força Nacional. Eles têm uniforme, como você vê, né? Tem uma estrutura que foi criada, planejada para isso, para apoiar quando necessário, né, no país. Mas o Lula quer mudar isso aí, quer trazer pessoas fiéis a ele, muitos, não poucos. Pra você ter ideia, a Rússia tem mais de 300 mil guardas, né, palacianos. Cada país coloca uma guarda nacional para proteger eles, as suas ideias, as suas leis, impor a ditadura. Aqueles que são contrários é perseguido, preso político, preso religioso, eles não querem nem saber. São contrários à religião, qualquer religião. E cristã ainda piorou. Eles perseguem, matam, prendem. É assim na Coreia do Norte, é assim na China, é assim todo quanto não tem a ditadura. No Irã também é assim, tá bom? E é por isso que a gente está fazendo essa abordagem aqui, ok? Então nós vamos para o próximo. Bom, aqui é canał Interagindo com o Cristão, né? 18 marca 1921 roku podpisano w Rydze traktat pokojowy, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką. Formação da União Soviética. Formação da União Soviética. Época de Stalin, esses malucos todos aí. Quando a Polônia ainda fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que veio à ruína, faliu. O Estado não produz nada, não tem como sustentar uma população enorme, alimentada, moradia. Até um certo período, certos anos, era tudo maravilha. E vai se degradando. Não tem investimento nas empresas para se desenvolver, para crescer. E o capitalismo, Estados Unidos e Europa, foi explodindo. Eles viram que não tinha como. E aí desistiram. E esses caras sempre foram contra a religião. Sempre, sempre. Tá bom? Reszty oponentów zastraszyć i steroryzować społeczeństwo. Rozpoczęły się represje, zwane Wielkim Terrorem. 9 Tem a tradução aí, ó, de algumas coisas. Aí ele fala da formação, isso foi pós-guerra, entendeu? Que eles foram se unindo, as nações ali, formando a União Soviética. Até o rompimento que saiu, se dividiram, né? Então é isso. Vamos pro próximo.
você vê aqui é a repressão iraniana. O povo não quer mais essa ditadura. Lá do barbudo lá, que eu não sei, eu esqueço o nome dele lá. Eles eram um país democrático, livre, há 50 anos atrás. Aí esses caras invadiram e tomaram o poder. E aí impor essa religião islâmica e as mulheres usar não sei o nome, esse lenço na cabeça e outras coisas que não podem ser praticadas, e colocou uma opressão. E aí quando você não aceita essas ideologias, esse governo, aí você se rebela. Aí quando você se rebela, aí essa polícia, que foi criada por eles, que é maior que o exército deles, vai para cima, prende, mata, faz de tudo quanto é maldade que você imaginar, é o que acontece na Guarda Nacional. Todos os países ditadores têm uma, e o Brasil, o seu Lula e o PT quer criar uma. Você é a favor disso? Então pensa bem. Aí do Irã, vamos para a China. Three times. He also replaced a total of 4 commanders and 3 commissars in the Beijing garrison, the military unit that protects the capital city. His actions are unprecedented in the history of the Chinese Communist Party. Is Xi feeling threatened? Hi, welcome to Lei's Real Talk. I'm Lei. The number of bodyguards Xi Jinping uses has been the talk of the town. When he visited Guizhou this past February, an aerial video showed that there were at least 4... Tá falando em inglês, né? O que ela está dizendo aqui, eu vou até ler um pouco aqui na tradução. Vamos ver se eu tenho aqui, não sei se ainda tem. Ela está dizendo o seguinte, que deixa eu ver aqui, que o Xi Jinping, como líder, ele é não dizer perseguido, mas ele é alvo de opositores internamente no país. Então, ele, através dessa guarda, né, nacional, que foi criada para proteger ele, mas não somente proteger a ele e o comando dele, né, quem está a favor dele, mas também perseguir e reprimir todos aqueles que são contrários ao seu governo. Por exemplo, cristãos que diferem, como eu já falei aqui, são ideologias distintas. Lá não, lá você é preso, é feito uma lavagem cerebral para que você mude seu pensamento. Se você não mudar, você morre. Você morre ou poderia assinar na cadeia. Esse é o regime. Através dessa guarda. Entendeu? Repressão religiosa na China é uma realidade documentada por diversas organizações de direitos humanos e relatos da mídia internacional, com prisões de pastores e membros de igrejas não registradas, bem como o aumento da vigilância sobre congregações autorizadas pelo Estado. No entanto, a Central Guarda Boreal, a CGB, Escritório Central da Guarda, tem como função principal a proteção de altos funcionários do Partido Comunista Chinês, o PCC, e líderes do Estado, não sendo a entidade diretamente responsável pela repressão religiosa generalizada. As atividades de repressão religiosa são geralmente conduzidas por agências de segurança interna e escritórios de assuntos religiosos locais. Então, é isso que acontece quando é criada uma guarda nacional, que o Lula quer criar e o PT quer criar, com esse intuito: repressão, perseguição, morte. Entendeu? O governo chinês promove uma política de sinicização das religiões, que exige que as práticas e doutrinas religiosas se alinhem à cultura e aos valores sociais chineses, sob a liderança do PCC. O governo exerce um controle rigoroso por meio de um processo de registro. Apenas grupos religiosos registrados nas associações patrióticas estatais podem operar legalmente. Ou seja, que não seja o contrário às suas ideias. Você entendeu? É o que querem impor aqui. Quando eles controlarem a internet, meu amigo, eles vão começar a criar leis justamente para perseguir cristãos e todos aqueles que têm o pensamento contrário à ideologia deles.
Por esse motivo eu estou aqui fazendo esse trabalho. Agora nós vamos para a Coreia. A repressão na Coreia do Norte. A primeira vez que vi uma igreja na Coreia do Norte foi em 1965. Em áreas perto da minha casa, haviam igrejas que foram destruídas. Construíram escolas no local. O cristianismo não era conhecido na Coreia do Norte, e a única realidade apresentada para a sociedade norte-coreana era e ainda é a ideologia de adoração ao seu líder supremo. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Na escola, também nós assistíamos a um filme na TV e haviam cenas em que as pessoas oravam, mas os livros didáticos retratavam missionários como pessoas ruins. O cristianismo era visto como uma religião em que as pessoas fracas acreditavam. Eu mesmo nunca vi um cristão na Coreia do Norte. Milhares de cristãos na Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. E sabe, se eu fosse pego no meio dos meus estudos bíblicos, eu teria sido preso apenas por ser um cristão e talvez até morresse. Hoje tenho liberdade de fé. Então é isso. Deu para ver um trecho, o cristianismo lá, pior, acho que de todos, porque é o país mais fechado do planeta, que é a Coreia do Norte. Então, eles têm a guarda deles lá, é a mesma coisa, eles perseguem cristãos, eles matam cristãos. Não é permitido religião. Todo país de ideologia comunista é assim, e no Brasil não será diferente. Não será diferente. O Lula vendo a ideia de amizade e de carinho, mentira, isso é engodo. Um dia que ele tiver todo o poder na mão, isso acaba. Isso acaba. E na Venezuela, é a mesma coisa. Vou passar aqui a Venezuela agora. Ei, eu tô trabalhando! Então é isso, tá vendo repressão na Venezuela aí? Governo chavista, governo Maduro, que foi preso por causa do petróleo. É provável que aconteça mesmo no Brasil, porque os Estados Unidos estão de olho aí nas terras raras. E tudo isso o Lula tem medo aí, por isso que ele quer criar toda essa guarda aí, com, sei lá, 100, 200 mil homens para guardar eles, o poder deles, que eles vão impor aos poucos a ditadura. Isso é certo. Quando eles tiverem tudo pronto na mão, pode ter certeza que eles vão para cima. Então, é muito, muito grave mesmo, gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E essa guarda, acho que é bolivariana, né? A repressão na Venezuela sobre o regime chavista intensifica após as contestadas eleições de julho de 2024, como também foi no Brasil, fraudulentas, e elegeu Lula, tiraram ele da prisão. E quanto ao Bolsonaro, eles não querem um concorrente forte, eles vão fazer de tudo para te derrubar. Criaram o golpe e prenderam o Bolsonaro para não competir com ele, que é o único cara que pode competir e ganhar deles. Então tudo isso é armação. Será que você não vê isso aí, não compreende isso? 2025 e 26 é caracterizado por ações violentas das forças de segurança, a guarda, né,
como a Guarda Nacional, que é o que o Lula quer criar, bolivariano, e grupos paramilitares coletivos que apoiavam o chavismo. Ainda bem que morreu de câncer, e esse outro maluco aí, Maduro, foi preso. É para isso que o Lula quer criar essa guarda aí. Então presta atenção. Eles fazem de tudo, prisões. Alguns presos políticos tenham sido liberados em trocas negociadas, como em janeiro e fevereiro de 2026. Vídeos e denúncias mostram que muitos são forçados a assinar documentos e gravar vídeos afirmando que seus direitos foram respeitados antes de serem soltos. É um absurdo, é um absurdo. Você que vota no PT, você repensava, porque esse gás que ele te dá aí em troca de volta, esse salário família que ele te dá em troca de voto, não vai durar muito tempo não, viu? Eu até ia colocar aqui também, mas não vai ficar muito comprido, sobre a Rússia, a mesma coisa. Eles têm uma guarda lá, tem até uma imagem aqui, não sei se vou conseguir passar aqui, vamos ver se vai dar, mas eu acho que não vai dar. Se sair um pouco fora do ar aqui, é rapidinho, tá? É rápido. Não vai dar, mas eu vou fazer uma leitura aqui sobre a guarda, lá, como é que funciona. Que é a mesma situação. A Guarda Nacional da Rússia, ou Rosgvardia, é uma força paramilitar de elite criada em 2016 por Vladimir Putin, subordinada diretamente à presidência e separada das Forças Armadas regulares. Ou seja, não tem nada a ver. Eles têm mais força, mais poder do que o exército. O exército, se for para cima para tirar o Putin, não consegue. Que esses caras, belicamente, que estão bem armados. São 340 mil homens que fazem parte dessa guarda. É essa a ideia que o Lula quer. Permanecer no poder, fingindo que é democrático, mas não é, com a ideologia de gêneros, ideologia de tanta merda, e continuar no poder. Você entendeu? Com apoio das universidades, que podre, porque o aluno entra lá, homens volta a mulher, entra mulher volta homem, podre, sai de lá um monstro querendo matar os pais, é uma coisa de louco. É assim que funciona, tá bom? E sua missão inclui contra-terrorismo, segurança interna, controle de armas e proteção da ordem pública, sendo frequentemente descrita como uma força de proteção pessoal do regime. É o que eles vão fazer aqui, o regime comunista. Então, acorda para a vida aí, viu? Que é exatamente isso que nós estamos caminhando. Infelizmente, estamos caminhando para isso. Vou ver se eu faço mais uma leitura aqui. Da composição dessas guardas, né? Qual é o intuito disso aí? Para que isso aí? A criação de guardas palacianas ou de segurança pessoal dos líderes é uma característica comum em regimes autoritários, sejam eles de extrema direita ou de extrema esquerda, ditaduras comunistas, como é o caso do Lula aqui, fingindo que não é, com o objetivo principal de garantir a sobrevivência do ditador, é impedir golpes militares. No caso do Brasil, a discussão envolve a complexidade do atual aparato de segurança e a intenção política por trás de novas estruturas. É uma farsa, eles querem permanecer no poder. O Lula quer ficar eternamente, ou seja, ou até morrer, porque ele já está velho, já carquético, vai morrer, mas vai ter um que vai assumir o poder, porque a estrutura já vai estar montada e fácil. Então, ditaduras comunistas, autoritárias e guardas palacianas. União Soviética, Stalin utiliza NKVD, Comissariado do Povo para Assuntos Internos, não apenas como política, mas como uma força de segurança pessoal maciça. O objetivo era monitorar os opositores. China Comunista, Central Guarda Boreal, criada em 1949. Este grupo é responsável pela proteção pessoal próxima do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista da China e outros líderes seniores. Serve para vigilância interna e proteção e autoescalação contra as ameaças internas e perseguição daqueles que são contrários. Coreia do Norte, que eu citei aqui, é a mesma coisa, tudo igual. Comando de guarda, Kim Jong-un utiliza guardas altamente treinadas para proteção pessoal e para vigiar uns aos outros, garantindo lealdade absoluta ao líder e perseguição àqueles que são contrários. E aí por aí vai. No caso do Brasil,
um contexto de necessidade, no Brasil já existem diversas forças de segurança, incluindo o Batalhão da Guarda Presidencial, que é o BGP, do Exército Brasileiro, responsável pela segurança do Palácio do Planalto. A questão sobre a criação de uma nova guarda, ou Guarda Nacional, argumentos contra, faz sentido mais uma. Críticos argumentam que o país possui um aparato vasto, Polícia Federal, Rodoviária Federal, militares estaduais, ABIN, o próprio Exército. Mais uma força poderia gerar duplicidade de funções, aumento de custo e risco de politização da segurança, criando uma polícia política paralela oficial. Então é isso. Esse é o meu intuito de abordar, para você ficar esperto para onde a coisa está caminhando. Uma polícia própria para se protegerem, se blindarem, para ninguém tocar neles. Perseguir pessoas que são contrárias às suas ideias, às suas ideologias, e os cristãos, que é contrário às ideias desse partido e desse comunismo. E a partir do momento que ele tiver essas emissoras particulares na mão deles, porque se elas não seguirem à risca o pensamento deles, eles vão simplesmente fechá-las. E a internet, se ele realmente fizer o que ele tem em mente, que é controlar a internet, regulamentar, para que as pessoas não venham se manifestar, como eu estou fazendo aqui agora, acabou, meu filho. Nunca mais vão sair daí. E aí, como já estão aprovando leis, que, por exemplo, o cara é milionário, tem riqueza, já não pode passar para os filhos. Propriedade privada, aos poucos eles vão tirar. Tá caminhando, você não percebe? Acorda para a vida. E você, pastor, que volta nas trevas, vá se converter, meu amigo, porque você vai para o inferno. Estou falando sério. Trevas não se dá com a luz. Amém? Tem muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas aí o vídeo vai ficar quase 1 hora e aí não dá, né? É cansativo para as pessoas assistirem. Tá? Compartilhe, deixa um like, se inscreva no canal, nos ajude aí para o canal crescer. Tá bom? Se você gostou, aquele abraço, que Deus te abençoe, sendo cristão ou não cristão, que Deus abençoe você e sua família, e acorda para a vida aí, independente do seu pensamento, ok? Aquele abraço.